joga água quente do telhado na piscina e aí liga uma bomba e manda água fria da piscina para o telhado para esquentar lá e voltar. Tudo energia solar. Maravilha. Assim a gente até anima de trabalhar, né? Mas eu adorei o tema, essa questão de olhar o trauma bem profundamente é incrível, né? Porque a gente está acostumado a enxergar a matéria, mas se a gente olhar no fundo, a matéria só é um campo de informação, né? Parece que Exato. o que a gente está vendo hoje à noite nesse grupo é um pouco isso. Vamos mergulhar fundo nisso, né, Carica? Vamos. Esse é um campo assim muito rico, às vezes um pouco controverso e tem alguns enganos também, né? Assim, principalmente da direção do olhar. Eu vejo que assim muitos trabalhos terapêuticos emperram, não por falta de, vamos chamar assim, de recursos terapêuticos, né? De modo geral, as pessoas têm uma boa formação, assim, têm um leque de opções para trabalhar, mas assim o olhar fica distraído, né? No que a gente chama assim do aparelho corpo-mente, que é onde está o problema e o conflito, mas a solução não está ali, né? Então, a gente vê que o problema está na pessoa e a solução é o que ela é, né? Só que ela não é essa pessoa que se sente traumatizada, que se sente ferida, né? A identificação, né? Esse fenômeno da contração, né? Da consciência em si mesmo produz essa identificação e aí é a raiz de todo o sofrimento. Então, se a gente fosse falar assim, nosso primeiro grande trauma é nascer, né? E não é nem tanto nascer o corpo, né? Embora a gente tenha os trabalhos que olharam para isso, né? Por exemplo, do Groff, com as matrizes perinatais, mas as pessoas esquecem de olhar o nascimento do eu, da sensação de ser um eu separado. Quer dizer, esse é o grande trauma, essa é a grande dor da humanidade, que o Buda disse que curou, né? Com o despertar. Eu lembro quando... Eu não sei se a gente já está no ar, não sei como é que está. Eu lembro que o dia que a minha filha, com 2 anos e meio, escutou um não que veio de uma pessoa que estava junto conosco e ela chorou por 3 horas. Uhum. Foi muito claro para ela, aquele foi o momento que seccionou, sabe? Isso. E ninguém segurava. Você podia fazer o que você quisesse, que era inegociável a dor dela. Uhum. O máximo, né, que a gente pode fazer nesse momento é ser uma presença que abarca isso e abraça isso. Então, ela tem uma fonte de regulação externa, né? Nossa primeira fonte de regulação é o outro, é a mãe, primeira fonte, né, junto com o pai, mas assim, a gente aprende a se autorregular, isso não é psicológico, isso é fisiológico, né? A autorregulação passa pelo olhar do outro. Então, se a gente tem um olhar amoroso, uma testemunha amorosa de todos os processos que o corpo-mente vai vivendo, a gente pode passar pelos acontecimentos da vida, né? Isso é muito especial. E isso pode acontecer na relação terapêutica, né? Ou pedagógica também. Carica, eu vou deixar você tomar o leito natural da sua apresentação, tá bem? Tá Eu acho certo. que já está chegando a patota e esse assunto realmente mexe com todos. Sim. Ele é muito íntimo e universal, né? Simultaneamente. Muito particular, muito singular e muito universal. Então, assim, de cara, quando a gente vai olhar para esse campo, né,
Ela continua. Ok, Carica. Não, é porque tinham me deixado mudo aqui. Alguém falou, então desligou todo mundo. Uhum. Beleza. Então, gente, vamos só cuidar aí do microfone para depois a gente vai ter um momento de interagir, todo mundo perguntar, né? Então, o que eu estava falando é que quando a gente olha para esse campo, né, que é o trauma, né, não tem como, embora algumas pessoas até com boa intenção tentem criar protocolos para tratar o trauma, né, é quase que uma experiência assim comum. Os terapeutas, né? Então a gente conversa entre nós, né, os terapeutas de repente se perceberem de mãos vazias ou tendo surpresas, né? Fala assim, puxa, isso aqui falhou, e agora, né? Então, para olhar para essas questões, a gente precisa ter um olhar de arte, né? Ou, melhor dizendo, deixar que a arte de aprender tome conta desse encontro. Né? Assim, a arte não é uma atividade artística, assim, talvez eu já tenha falado isso em outros momentos, né? Uma vez perguntaram para o Steiner, né, que foi o fundador do movimento da antroposofia, e quando perguntaram para ele assim, gente, ficou mudo de novo, se me deixarem mudo de novo... Tá firme. Tá. Então perguntaram para ele assim, o que você mudaria na sua pedagogia, né, na pedagogia Waldorf? O que você faria? Aí ele falou assim, eu colocaria mais arte, né? Aí os imbecis acham que é colocar mais uma aula de aquarela. Aula de arte. Mas não, era mais ação artística, né? A arte é uma ação, é uma revelação. Então, ele falava assim, tem que ter mais disso, tem que ter mais disso, tem que ter mais disso, né? Mas não é mais atividade horária, carga horária, né? Até o próprio nome já diz, carga horária, isso é peso. Quando a gente estuda, por exemplo, a biografia desses caras que a gente considera gênio, eles têm uma vida que, para a maioria, é considerada a vida de um vagabundo ou de um louco. Eles não seguem um cronograma assim ordinário, né? Como a maioria de nós muitas vezes acha que precisa seguir, né? Então, esse olhar precisa estar presente, né? Então, esse olhar é o olhar do ser que é. Então, quando a gente está trabalhando nisso, o que pode trazer resolução ou cura ou libertação é o ser ver o ser escutar o ser cuidar do ser, né? E aí você fala assim, puxa, mas e a parte nossa que se sente traumatizada, que se sente ferida, machucada, distorcida, deformada? Então, essa parte se resolve a reboque, assim. Quando a gente olha para o essencial, porque o ser é como se fosse o ouro, o lastro, né? Então, quando a gente fica tentando fazer um esforço no corpo-mente, isso é como uma inflação, é ficar emitindo moeda, emitindo papel sem lastro. Não dá resultado, né? Então, as terapias que focam exclusivamente na ressignificação cognitiva falham. Por quê? Porque a função cognitiva, quando você estuda a neurofisiologia, por exemplo, ela tem função reflexiva, né? Então, tem estudos que demonstram assim, primeiro acontece a ação, depois é que vem a sensação de eu fiz algo, né? Mas primeiro algo acontece. Então, nosso principal aprendizado acontece de 0 a 3 anos, né? A gente aprende a, nessa sequência, andar, falar e pensar. Todo o restante que a gente aprende na vida é um desdobramento, né, e uma ampliação desses pilares, né? E tem uma coisa que é óbvia, que ninguém presta atenção e que vários mestres já chamaram a atenção. O Nisargadatta Maharaj, por exemplo, uma vez ele recebeu um monte de psiquiatras e psicólogos e ele falou assim para eles, se você observar
o início da vida, os 0 a 3 anos, vocês descobrem tudo, vocês vão descobrir o essencial. Então, de 0 a 3 anos, não está presente o que a psicologia chama de ego, né? Essa noção de si mesmo. Tanto assim é que não é comum as pessoas terem memória de antes de 3 anos, a não ser que elas façam um trabalho um trabalho assim de um estado alterado ou focado de consciência através de uma regressão, através de um transe ou usando substâncias, né? Isso. E aí eles têm essas memórias, né? Mas são memórias extracerebrais, né? Assim, não tem ainda essa sensação de ser um eu separado a quem a vida acontece. Então, de modo geral, até 3 anos tem simplesmente a vida acontecendo. E quando a criança fala eu para si mesmo, falar eu não é uma condição linguística, é uma condição psíquica, né? Ela pode até falar o pronome eu, mas ela não consegue experienciar o eu ainda, né? Então, se vocês observam as criancinhas dessa faixa etária, elas falam assim, né? Miguel quer água, neném quer fazer isso, faz isso para o neném, eles falam em terceira pessoa, né? Aí, se vocês lerem os textos do Krishnamurti, ele também fala em terceira pessoa. Então, o orador conversava com o seu público, né? Para a psiquiatria tradicional, isso é considerado dissociação, é considerado patológico, né? Esquizofrenia. Né? E, de fato, existem os estados patológicos, né? Mas muitas vezes essas coisas se misturam e se tocam, né? O Fernando Pessoa, se tivesse passado pela psiquiatria, essa parte da biografia dele eu não soube se ele consultou. Ele frequentava mais a tabacaria e a cervejaria, né? Então, graças a Deus, ele virou poeta, senão ele teria virado um paciente psiquiátrico, né? Por exemplo, quando ele começou a escrever como Alberto Caeiro, ele disse assim: então o meu mestre apareceu para mim, né? Isso não é um pseudônimo. O pseudônimo é uma licença literária para você mesmo dizer o que você gostaria, mas o seu nome não permite, né? Por causa da sua profissão, você vai ser perseguido, etc. Mas um heterônimo é uma coisa que tem vida própria. Tanto que, se você compara o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro, eles são diametralmente opostos em muitas coisas. Um é super metafísico, o outro não. Um beira o niilismo, o outro canta a beleza da vida. Então, assim, é muito interessante ver essas coisas, né? E, então, de 0 a 3 anos tem a vida acontecendo, a vida fluindo. Aí o Cristo vem e fala assim: se não vos tornardes como uma criança, jamais entrarei no reino dos céus, né? Então, a gente tem isso de graça de 0 a 3 anos, né? Depois, por um mistério que não se sabe exatamente como, nem por quê, nem para quê, espontaneamente surge o eu separado. E com ele surgem as preferências e também o medo, porque passa a existir eu e o mundo, né? Então, a antroposofia, por exemplo, com a sua pedagogia e a sua medicina, cuidam muito de, nesse primeiro setênio, passar uma mensagem para a criança de que o mundo é bom, né? Como que a gente faz isso? Não é falando para a criança que o mundo é bom, não é enfiando uma crença nela, porque crença não serve para porra nenhuma. Se acreditar servisse para alguma coisa, a gente viveria com pessoas serenas, em paz e confiantes, porque se você acredita num Deus amoroso, bom e justo, né, não tem por que você ficar preocupado. Se você acredita na providência divina, por que você vai se preocupar com o dia de amanhã? Só que isso precisa ser uma experiência, né? Então, o Jean-Yves Leloup fala assim: se você encontrar o Cristo, não adore o Cristo, mastigue o Cristo, coma ele, sinta o sabor dele, né? O Rubem Alves falava também: a gente não precisa de saber, a gente precisa de sabor, né? Então, se uma criança chora e é atendida, recebe alimento, é amamentada, recebe calor, recebe olhar, esses neurônios aqui da área do córtex pré-frontal, que é responsável por planejamento, execução e controle, dependem de um olhar amoroso, principalmente no primeiro ano de vida, nos primeiros dias de vida, sobremaneira,
né? Então, depois, se ela não teve, aí entra o trabalho terapêutico, que é de, né, num espaço fora do tempo, dar o que não teve no tempo adequado. Né? Então, a gente pode fazer esses processos corporais, constelação, hipnose, massagem, etc. Tudo que a gente tem aí, que são recursos maravilhosos, nenhum deles é necessário, mas eles podem ser muito úteis, né? Então, a gente também não joga o bebê fora com a água do banho. Ninguém é escravo dessas terapias, né? Muita gente viveu sem constelação até um pouquinho tempo atrás. Agora, é maravilhoso a gente ter esse trabalho que facilita, que catalisa uma série de coisas. Pera lá. Vocês estão me ouvindo? Parece que travou. Sim, tá indo bem. Então, pera lá. Eu esqueci, eu comprei um fio aqui para pôr no... A conexão tá boa, mas deixa eu só pôr aqui para garantir. Então, assim, essa é a diferença, né, gente? De você utilizar um recurso, né, de você dizer assim, olha, eu preciso disso, né? Então, você pode falar, eu quero utilizar esse recurso. E a gente pode fazer isso em liberdade, né? Não precisa fazer essas seduções que o campo da terapia faz. Vem aqui que eu vou te curar em tanto tempo, em 2 sessões eu resolvo tudo, eu faço... Isso é tudo loucura, né? Que só serve para os próprios interesses de quem faz isso, né? Não está olhando para a pessoa que está sendo atendida. Então, é importante ter uma noção de desenvolvimento, né? Inclusive, tem um médico hoje trabalhando assim, ele é um canadense, o Gabor Maté, ele fez um documentário, chama Sabedoria, Maravilhoso. não é? Né? A gente tem que trazer esse cara, Tarso. Vamos trazer o Gabor, velho. Esse cara, o trabalho dele, vamos chamar assim, ele não diz assim, né? Mas a metodologia ele batizou de investigação compassiva, né? Que é o mesmo que o Parzival faz com o Anfortas, do que você sofre, tio, né? Então, é muito bonito e procurem vídeos no YouTube dele, tem vídeos dele atendendo as pessoas. Então, uma pessoa, por exemplo, que está num processo de compulsão com alguma substância, e aí ele vê o quanto... Escreve aí, Tarso, o nome do cara aí, Gabor Maté. Estão pedindo aí no chat. Né? O quanto que, por exemplo, ao se drogar, ao se anestesiar, você está cuidando de todo o seu sistema familiar, por exemplo. Porque as dores que você sente não têm espaço, porque é que as pessoas não têm condição de abraçar aquela condição. Então, o que é que você faz? Eu vou fazer isso e preservo todo mundo da minha dor. E também eu, porque eu não sei o que fazer com ela, né? E aí, disso vai surgindo uma amorosidade, sabe? Uma amorosidade. Eu me lembro que eu atendi um rapaz que ele teve muitos problemas com crack, cocaína e tal, né? E a gente, de repente, foi fazendo algumas sessões, e aí ele falou assim, nossa, Vitor, a gente está até esquecendo de tratar as coisas da droga, mas eu estou sem vontade de usar, né? Porque a gente estava olhando para a vida dele, para o desenvolvimento e etc., né? Então, é claro que a gente pode cuidar do sintoma, né? Mas sem esquecer que, na verdade, cuidar do sintoma é cuidar daquele ser vivente, né? Então, quando você cuida, então, o ser vivente, né, o ser que ele não tem tamanho, começo e nem fim. Então, ele abarca tudo que tem começo, tamanho, fim, tempo, espaço, né? Então, quando você vai para o que não tem tamanho, tudo o que tem tamanho está contemplado, né? Agora, isso parece muito filosófico, mas não é, não. Tem um jeito muito simples da gente fazer isso. Eu, quando comecei a receber algumas pessoas assim, com condição de trauma, às vezes me ocorria assim, porque muitas dessas pessoas tinham um desencantamento com a vida e uma autoimagem muito distorcida, né? Com menos-valia, com um senso de autodestruição, com vontade de deixar de existir, né?
uma série de sentimentos e sensações muito desconfortáveis, né? E aí, às vezes eu perguntava assim, olha, é verdade que o que você está vivendo e o que você viveu é muito desconfortável, mas eu fico curioso com uma coisa. Você ainda está vivo, embora você tenha vontade de morrer, de deixar de existir, você não fez ainda, né? Você já se sentiu amado ou visto, ou amada, vista por alguma pessoa, né? E aí, né, é impressionante, assim, muitas vezes, imediatamente depois dessa pergunta, a gente já vê os olhos marejando, assim, né? E aí, isso não é uma memória. Eu demorei um tempo para identificar o que é isso, assim, né? Porque eu falava assim, como pode uma memória ser tão viva assim? Uma memória não tem tanta vida e não pode produzir algo novo, né? Ela é só uma informação. Mas o olhar amoroso que a gente recebeu um dia, e todo mundo que está vivo recebeu isso. O Hellinger uma vez falou isso, né? Isso muitas vezes é considerado exigente da parte dele, né? Mas ele fala isso: se você está aqui, você recebeu o essencial. Então, não quer dizer que o essencial veio de um jeito muito confortável. Às vezes ele veio com uma série de ruídos e contaminada, como pegar um ouro, uma pedra preciosa cheia de impurezas, né? Mas o fato é que tem algo ali, né? E aí a pessoa começa a entrar em contato com aquilo, né? E o que eu vi, né, e o que eu tenho observado, pode ser até que não seja isso, assim, mas parece que se a gente tem um olhar desse, isso pode sustentar a nossa vida. E, para minha alegria, eu tenho feito essa pesquisa, assim, com as pessoas que eu estou trabalhando, assim, elas não tiveram só um, né? Elas tiveram vários, né? Muitas vezes não tiveram isso no seio familiar, mas tiveram um namorado, uma namorada, um professor, uma tia, às vezes um primo, não importa de onde vem, né? Se a gente tem sede, não importa de que torneira vem, importa é que a gente mate a sede. Agora, o eu separado, vamos voltar nele, às vezes cisma. Mas a minha mãe nunca me apoiou nisso. É verdade, que pena, né? Só que a vida te apoia a você ser o que você é, né? Então, é muito bom, é maravilhoso quando a gente pode contar com o apoio dos pais, mas isso não é indispensável nem incontornável, né? Então, também quando a gente adquire uma certa idade, vamos dizer assim, uma certa maturidade biológica e psíquica também, a gente passa a ter recursos, né? A gente costuma chamar isso de ser adulto, né? Para buscar por nós mesmos outras referências, outros olhares, outras fontes de inspiração, né? Então, isso é o que dá sustentação, né, a esse trabalho com trauma, né? E outra coisa, o trabalho com trauma, ele não é muito como um raio laser, assim, que você vai assim, né, como uma flecha direto na ferida. Ele é mais sinuoso, né? Porque às vezes a pessoa entrar em contato direto assim, numa vez só, né, tipo um mergulho kamikaze na dor ali, isso é muito desconfortável, isso é um jeito burro de fazer, né? Então, a gente vai fazendo assim, né, um movimento ondulatório, porque a gente não quer fazer esse trabalho duas vezes. Então, vamos fazer bem feito para fazer uma vez só, né? Então, nesse movimento, a pessoa encontra as dificuldades, acessa recursos, encontra dificuldades, e esse movimento a gente pode ver no espaço de uma única sessão e também ao longo do trabalho, quando não é um trabalho só breve, por exemplo. Então, essa imagem eu acho muito importante para ter a compreensão. Então, e o primeiro ponto é assim, qual que é o setting, né, e o série desse trabalho, né? Qual que é a intenção interna e qual que é o ambiente externo que cuida disso, sabe? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui atrás, né, um quadro que o Mo me deu, né? Muitos sabem quem é o Mo, mas o Mo é meu grande amigo, meu professor querido, que eu chamo de mestre, né?
não é de guru. O mestre é aquele que se põe do lado da gente e aprende o tempo todo e cria espaços de aprendizagem para nós, né? Junto, e vai junto conosco, né? Então, isso não é gurolatria, né? Isso é o reconhecimento de uma presença amorosa que permite a gente aprender. Ele nunca quis me ensinar porra nenhuma, mas a gente aprendeu muita coisa juntos, né? Então, assim, essa presença, então, um terapeuta, um educador, um pai ou uma mãe são educadores, né? Não são ensinadores, né? Educar não é ficar ensinando, cagando regra para ninguém, né? É acompanhar o florescer das pessoas. As pessoas não precisam ser sobrecarregadas com os nossos ideais. Frequentemente, isso também é trauma. Outra distinção importante: trauma não é um acontecimento. Tem pessoas que passam por um sequestro, por um assalto e não saem traumatizadas, né? Então, o trauma é o que acontece conosco a partir do que aconteceu conosco, né? Então, é o que acontece internamente. E isso é muito singular e vai depender dos recursos pessoais, né? Que são muito distintos, né? E o trauma também, ele é contraintuitivo, ele não segue normalmente uma lógica linear, a nossa lógica consciente. Eu vou dar alguns exemplos que ajudam a compreender. Uma vez eu atendi uma moça, uma mulher, que foi tratada por um bom tempo da vida dela como epilética. Ela tinha desmaios recorrentes, sem identificação nenhuma de causa, nem com ressonância, tomografia, nada, e mesmo assim davam medicação. Olha, ela é epilética, a gente não achou nada, mas o comportamento dela é esse, né? Então, ela já chegou aqui para trabalhar comigo depois de ter feito algumas terapias. E ela tinha acessado, ela entrou em contato com um abuso que ela havia sofrido novinha, com 3 anos de idade, né? E ela me procurou na ocasião para conseguir melhorar. Em primeiro lugar, ela queria melhorar. Primeiro, ela queria ver se eu podia atender o marido dela. Aí o marido dela não quis vir, aí veio ela, né? Então era um caso assim também que envolvia assim bebida, né, álcool, agressão, violência física, psicológica, etc, né? Então ela ficou nisso que a gente chama de relação abusiva por um bom tempo, por mais de 10 anos, né? Então assim, esse tipo de trauma que a gente fala assim que é o trauma recorrente, ele é mais complexo, às vezes, e desafiador de acompanhar do que um trauma, por exemplo, de um sequestro ou de um acidente, né? Esses outros, embora tenham uma carga emocional, às vezes, muito intensa, eles são mais fáceis, porque eles são pontuais e não geram uma deformação da imagem. Agora, esses que são recorrentes, que acontecem dentro da família de forma silenciosa, velada e disfarçadas de amor, o que é pior, porque frequentemente a gente é violentado, né, com as vestes de amor, né? O mais esdrúxulo disso é: eu bato em você porque eu te amo, eu controlo você porque eu te amo, eu não te deixo usar as roupas que você usa porque eu te amo, eu te mantenho em cárcere privado e mino todas as possibilidades de você ter autonomia financeira porque eu quero te proporcionar uma boa vida, né? Essa é a coisa mais escrota que existe, assim, né? Ou são os lobos em pele de cordeiro. Fala, Tati. Não, só estou rindo porque é exatamente a narrativa. A narrativa é o que sai da dissociação, né? Uhum. Quando você não consegue lidar com a dificuldade sua, você cria narrativa. Quando você Isso. não consegue lidar com a dificuldade sua, você traz um trauma, traz uma dor para o corpo. Coitadinho do corpo. Uhum. Paga o pato de tudo, né? É. Assim, tem uma coisa importante também, que aí a psicologia demorou um tempo para olhar para os aspectos fisiológicos disso que a gente chama de trauma, né? Tem coisa que não é psicológica, é fisiológica. Aí os estudos de neurociência trouxeram assim bastante compreensão. Então a gente tem um modelo do cérebro que é o cérebro trino, né? O cérebro reptiliano, que é o nosso
é a nossa parte mais primária, mais embaixo, depois o límbico e depois o córtex, né? Então, é interessante que a natureza, ela não joga nada no lixo, né? Então, a gente olha, por exemplo, a hierarquia dentro do fenômeno das constelações, então o sistema límbico não jogou o reptiliano fora, ele criou um novo por cima, reconhecendo o que vem antes, né? O córtex, as funções racionais, também vieram depois, né, do sistema límbico. Então, e se a gente olha no cérebro, você percebe essas camadas, né? Aí, quando a gente pensa numa experiência assim de trabalho terapêutico, a gente pode seguir a lógica da natureza. Primeiro, uma experiência, né, uma ação, um sentir e um pensar por último, né? Então, as terapias que promovem experiências de aprendizagem, né? O Krishnamurti falava assim, o que a gente precisa é criar uma mudança radical no inconsciente, né? Porque a nossa parte consciente é aquilo que o Paulo de Tarso falava assim, o mal que eu não quero, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então, isso que ele está chamando de mal nada mais é do que são as tendências inconscientes, né? E frequentemente a gente não vê, por exemplo, é muito contraintuitivo uma criança se sentir culpada por ter sido abusada, né? Muitas pessoas falam, mas eu me sinto culpada pelo que aconteceu, né? Então, conscientemente, é óbvio que ela sabe, ela fala assim, eu sei que não é isso, mas eu não consigo sentir de outro jeito. E aí, quando você vai indo, fazendo essa investigação compassiva com a pessoa, o que é que a culpa preserva? Porque nada é de graça, nada é à toa, né? Que lugar que tem essa culpa? Com a culpa, ela preserva o vínculo com o abusador, que na maioria das vezes é dentro de casa. Então, é melhor eu entender que eu fiz algo de errado do que olhar para esse pai, esse padrasto ou essa mãe e ver que é justamente ela, né, a pessoa que me dá tudo é a mesma que tira tudo também, né? Isso é muito difícil de conciliar, mas é possível, né? Então, por um tempo essa culpa ela tem um lugar e mais ela é reforçada. Aí, com quase todas, para não dizer todas as mulheres que eu já trabalhei que viveram abuso sexual, elas falam assim: é claro que a parte física foi desconfortável, né? Mas esse não foi o pior. O pior foi quando eu cheguei para minha mãe e ela perguntou: com que roupa você estava? Você não provocou? Mas você tem certeza disso? Será que não é coisa da sua cabeça? Ai, filha, deixa isso para lá, porque se a gente fizer qualquer coisa com isso, vai destruir a nossa família. Então, eu posso me destruir para preservar a família. Aí você pega uma adolescente, às vezes, com comportamento de automutilação, né? Se cortando, se ferindo. Aí você fala assim, nossa, mas por que você está fazendo isso? E aí os pais trazem aquele adolescente na terapia, olha, meu filho, a gente faz de tudo, a gente quer o bem, né? E por trás tem todos esses jogos, né? E a gente vai fazer o quê? Demonizar esses pais? Não, tem que incluí-los nesse olhar de compreensão, porque também eles vêm de um outro contexto, né? Também essa mãe. Uma vez eu atendi uma oficial de justiça e ela veio fazer uma constelação, né? Aí a mulher é muito forte, yang, assim, né? A profissão exigiu isso dela, né? E ela falou assim: olha, Vitor, eu andei dando uma pesquisada nesse negócio de constelação, eu já não gostei desse negócio de reverenciar pai e mãe, porque eu vou falar para você, para mim o mal do mundo são essas mães, porque todas as crianças que eu atendi tinham a conivência dessas filhas da puta que deixava a filha entregue aos leões, né? Então, vê, a pessoa ficou muito ferida com esses jogos que ela viu. Então, ela desacreditou, por exemplo, da maternidade. Também tinha uma mãe, é muito difícil, uma mãe com traços, né, narcisistas, etc. Então, assim, e é curioso também que ela vai para um trabalho que vai fiscalizar essas coisas, né? Então, com isso, a gente vai vendo também o quanto que alguns traumas podem ter desdobramentos até nessas escolhas de vida profissional, e muitas vezes a pessoa fala, Tassi.
Não, sobre esse pano, né, que é a culpa, porque ele é um manto que a criança se cobre, se protege, é o jeito dela ter, né? E mesmo em casos que não tem abuso sexual, mas todos nós vamos lembrar que nossos pais não davam aquela atenção para a gente. Uhum. Eles tinham a vida deles, eles faziam as coisas deles, né? E como que a criança sente quando os pais não estão presentes, não estão dando atenção, né? Uhum. Ela deve, no fundo, ela cria uma ideia de que alguma coisa nela deve ser ruim, porque os pais Sim. não estão junto com ela. É. E aí E, é e, uma e coisa. aí nós entramos dentro desse lençol aí pro resto da vida. Exatamente. E tem uma coisa que é muito interessante. Assim, uma criança de 1 mês, uma criança de 6 meses, de 1 ano, de 2, de 3, de 5, 10, 12, aí já entra na adolescência, vai experienciar cada coisa dessa de uma forma diferente. Porque com o desenvolvimento ela vai ganhando recursos, né? Então, uma criança de 6 meses que é deixada pela mãe tem uma sensação de abandono e uma experiência assim de um terror, né, de que se ela não vai sobreviver, porque de fato ela não sobrevive sem esse cuidador, essa cuidadora, né? Então, depois quando você percebe uma pessoa assim no relacionamento com esse traço de abandono, é impossível, porque o parceiro ou a parceira pode fazer de tudo, mas nunca atinge aquela sensação de um terror. Então, tem pessoas que na separação falam assim: eu vou morrer, eu não sei viver. A pessoa é super eficiente, trabalha, é líder no trabalho dela. Você fala assim: como isso? Mas nós estamos conversando com um bebê de meses ali. E como que linguagem a gente vai usar naquele momento? Então, não adianta a gente chegar e falar assim e querer decretar: você é adulto. Isso não funciona assim. Ela precisa se descobrir assim, com recursos, né? E aí, claro, entra uma gentileza, entra um convite amoroso. Esse tipo de trabalho não é feito na porrada, né? Então, a gente, pelo contrário, cria um desserviço, né? E muitas pessoas elas acabam assim tendo também nas experiências assim de terapia e de tratamento, por exemplo, uma vez uma pessoa que tinha tido um estupro, né, estava passando por um processo depressivo, foi um psiquiatra. Óbvio que em função disso ela teve a vida amorosa dela muito comprometida, tinha uma dificuldade de entrega nos relacionamentos, e eu vou ser agora ipsis liter, tá? Literal a fala do psiquiatra. Isso é falta de rola. Você está precisando de rola, entendeu? Eu não vou te dar medicamento, não, né? Entende? Isso existe, infelizmente isso existe, né? Eu tô colocando assim talvez as coisas assim mais esdrúxulas, né? Mas existem muitas cores disso tudo aí, né? Então, também no campo do trabalho terapêutico acontecem violências. E é importante, a gente está aqui com um monte de terapeutas, é importante, porque existem violências que são muito sutis, né? Por exemplo, uma mulher uma vez que também tinha tido um histórico de abuso, chegou assim, com uma dor imensa, assim, ela entrou num choro, assim, num choro, porque ela falou assim, que ela estava num processo de separação do marido e tal, e aí ele chegou assim e falou assim: não, amor, vamos ficar junto. Olha, é assim, você é muito especial, você é uma mulher linda, você é gostosa, eu quero ficar com você. Aí ela falou assim: será que ninguém consegue ver nada além da minha bunda, do meu peito e da minha buceta? Será que eu sou reduzida a isso? E ela entrou num choro assim profundo, 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 sabe? Essa mesma pessoa, num outro contexto, né, ficou muito contente com uma paquera, um cara que deu uma chavecada nela, mas não é a coisa em si, percebe? Eu falei assim, não é o acontecimento em si,
em que momento interno a pessoa está e de que maneira isso chega. Então, muitas vezes, um elogio desse, né, parece um elogio, isso é extremamente violento, porque a pessoa fica reduzida, né, a um objeto de uso. Né? Então, ela falou assim, tudo bem, eu gosto de ser desejada, de que as pessoas me reconheçam como uma mulher bonita, etc., mas ela falou, isso não me define. Eu sou uma pessoa, eu tenho gostos, eu tenho hobbies, eu tenho perguntas de vida, sabe? Então, isso também é violento, né? Tem uma moça que eu atendo, ela me mostrou uma postagem, né? Eu até comentei isso na última aula, assim, porque estava bem fresca a coisa das Olimpíadas, né? A gente teve a Raíssa, aquela menininha que ganhou, a adolescente, ganhou o skate e tal, foi aquele sucesso e tal. E aí, o padre Fábio de Mello, ele fez uma postagem assim no Instagram, que a nossa merecida admiração não esmague a Raíssa com as nossas expectativas. Olha que delicadeza de olhar assim, olha que cuidado, né? Porque, de fato, muitas vezes, até os nossos elogios, e a gente fica lá bajulando, agradecendo. Às vezes a gente está bajulando, às vezes está só agradecendo mesmo e tal, mas isso cria uma certa pressão para que a pessoa se mantenha naquele lugar. Uma vez eu atendi um padre e ele falou assim, que ele tinha começado a estudar e na faculdade ele não falou que ele era padre, então ele começou, se enturmou, tinha uma turma. Aí ele falou assim: a pior coisa foi quando descobriram que eu era padre. As pessoas pararam de contar a piada na minha frente, ninguém mais falava um palavrão. Ele falava assim: eu não falo porque não é da minha natureza, mas eu não me ofendo com quem fala. E aí ele falou assim: antes de ser padre, eu sou uma pessoa. Eu tenho uma infância, eu tenho brincadeiras que eu gosto, eu tenho comidas que eu gosto de comer, eu tenho filmes que eu gosto de assistir. Eu sou uma pessoa. Já imaginou a dor de um religioso, a solidão de um religioso que, assim, pela função que ele desempenha na sociedade, ele fica privado de contato humano, porque as pessoas, eu até fui dar aula lá, né, tinha essas coisas assim, a gente recebeu as advertências, né, que o pessoal do Imensa Vida, pelo menos uma parte é meio desbocada, né, e aí, olha, Carica, cuidado com o palavrão. Não, vou controlar, vou controlar. Aí eu estava conversando lá com a irmã Célia e tal, né? Até outro dia, um dia eu fiz a live, falei um bocado de palavrão, falei, ai, será que alguma irmã viu? Né? Fiquei... Mas aí eu conversei com a irmã, né? E eu estava contando um negócio assim, né? Uma coisa que eu tinha descoberto, que ela tinha feito uma pergunta assim e tal. Falei, puta que pariu, irmã, você não... Eu falei, não, desculpa. Aí ela, tá bom, meu filho, pode... Lá no Pará, elas falam assim, pode chamar palavrão, eu sei que você não faz por mal. Eu não vou falar, não, mas você pode falar. Então, quando sai de um lugar assim, isso nunca é ofensivo, nunca é violento e as pessoas não recebem mal, sabe? Agora, muitas vezes a gente chega assim, olha, posso te falar uma coisa de todo o coração, sabe? Mentira, né? Isso é uma exigência disfarçada de pedido. E, e isso aí é pirante, porque enfia culpa nos outros, porque você se sente culpado de negar um pedido sacana, né? Uma exigência sacana disfarçada de pedido. Né? Isso é o duplo vínculo que a escola de Palo Alto estudou bastante e que enlouquecia as famílias, né? Até o Regis brinca assim, ele fala assim, ó, gente, é um negoção você ter um maluco na família, porque o problema é todo ele, ninguém precisa olhar para as próprias questões, o problema é meu filho psicótico, meu pai que é bipolar, minha mãe que é esquizofrênica, eu tô zero bala, né? Então, também, assim, é importante quando a gente está trabalhando com trauma, ter essa compreensão do sistema, porque, por exemplo, você chega uma mulher que ela está claramente numa relação abusiva, às vezes assim numa situação de quase cárcere privado, de subjugação, violência física, todo tipo. Aí você fala assim, separa, né? Essa mulher vai ter condições de se manter financeiramente, ela vai fazer um movimento e vai ter que voltar para a pessoa com quem ela está vivendo. Como é que ela vai fazer? Né? Ela
tem condições ainda assim internas, ela já se deu conta dos recursos que ela tem para ela poder sustentar as acusações, as pressões, porque às vezes vão falar que ela é a vagabunda que destruiu a família, né? E tudo isso acontece, a gente sabe. Então, é importante também ter esse cuidado da visão do sistema. E também, quando a gente estiver olhando para isso que a gente chama de agressor, algoz, perpetrador, etc., né, ter uma compreensão que ele também já é uma resultante, ele é um vetor na vida dessa que a gente olha como vítima, mas ele já é também a resultante de um outro vetor e assim sucessivamente. Então, a gente tem que incluir. Não quer dizer falar assim, não, tá tudo bem, né, ele faz isso aí, mas não é por mal, não. Ok, ele dá choque no filho, ele bate com cabo de aço, mas é por amor. Não, não é isso, não. Né? As pessoas precisam ser preservadas, inclusive algumas correm risco de morte. Né? Então, isso também tem que ser cuidado. Né? Agora, poder compreender isso também é libertador. E tem uma expressão do Cristo que eu acho que ela é fantástica, que é a mesma de toda a sabedoria perene, que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando você puder ver a verdade sobre quem você vê que tudo isso aconteceu a um corpo, né, e a uma mente que se identifica com o corpo, mas você não é nenhum nem outro. Você é esse espaço aberto infinito que testemunha todos esses acontecimentos da vida. Né? Mas isso não é para ser acreditado, isso é para ser visto, saboreado. Né? Então, quando Ramana Maharshi fala, quem é você? Ou no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, em todas as épocas, em todas as culturas, para todo sofrimento, um único remédio, autoconhecimento, né? Que não é, autoconhecimento não é saber as memórias que influenciam o seu corpo-mente. Tem gente que acha que autoconhecimento é saber que você é primeiro filho, segundo, ou que você veio de uma família árabe, ou italiana, ou japonesa. Não, isso são as informações do sistema, mas você não é o sistema. Né? O sistema aparece no que você é. Quer dizer, isso é totalmente revolucionário. É como o Copérnico, né? Assim, em termos psicológicos, a gente fazer um trabalho terapêutico desse lugar é algo assim muito novo. Né? Novo, assim, talvez agora, né? Mas isso sempre existiu em todos os tempos, com formas e cores e diferentes de acordo com cada cultura. Né? Mas a gente está sempre recriando os nossos infinitos. Quando a gente olha lá os templos de Esculápio na Grécia, era isso. Eles ficavam em imersão, tinham sonhos, faziam uma espécie de teatro que hoje a gente sabe que deve ser muito provável. Né? E nos sonhos recebiam curas, revelações e etc., e passavam por transformações incríveis. Hoje a gente tem uma linguagem um pouco diferente, um contexto, mas se a gente for olhar a essência do movimento é o mesmo, né? Então, isso é um movimento do ser sempre o mesmo e sempre novo. Né? É um paradoxo. A mente, o sonho da mente é ser sempre nova, né? Mas ela é sempre velha. Né? Ela está sempre fazendo reedições, é só filminho, né? Ela só tem gravações. Então, por exemplo, aqui a gente está num encontro, né? Depois, se a gente assistiu o gravado, né? Ok, a gente vai ver um monte de coisa, mas não é o encontro que está acontecendo agora. É muito parecido, a gente vai ver todo mundo rindo, interagindo e etc., mas não é o que está acontecendo agora. Né? Então, isso também eu acho que em termos pedagógicos... Bom, eu acabei entrando até em outra coisa, mas eu vou falar. Tem gente que acha que estudar, por exemplo, agora com a internet, eles querem fazer assim, vão fazer uma parte gravada e a parte prática presencial, como se a teoria fosse uma coisa morta, uma informação congelada, que você pega num pacote, você pode deixar no congelador, né, igual a lasanha da Sadia, aí eu asso a hora que eu quiser. Não. Teoria quer dizer tel e ria, de fluxo, é o fluxo divino, é um movimento vivo. Então, aprender tem a ver com encontro, com presença. Né? E aprender também sobre quem você é num contexto de trauma é isso. Né? Porque a gente poderia ler os livros e está tudo certo, não. Então, o que a gente vai criar sempre nesse trabalho é um relacionamento. Então,
Então, hoje tem algumas abordagens de trauma que eles chamam isso de terapia relacional. Eles perceberam que o fator determinante e decisivo, mais do que técnica você usa ou que abordagem psicológica você trabalha, ou a que escola de terapia você pertence, é o campo relacional que você é capaz de criar com a pessoa que você está atendendo ou acompanhando, né? Então, assim, e isso, óbvio, tem implicações, assim, a gente tem alguns estudos de neurônio espelho, né? Eu falei um pouco dessa regulação. Então, se uma pessoa, ela chega, ela está entrando em contato, né? E ela começa a desestabilizar, ela começa a entrar, né, num movimento catártico de trauma. Você pode fazer um toque, por exemplo, né, em algumas partes do corpo que a gente sabe que ajuda a regular. Por exemplo, o toque aqui na nuca, né, ele, depois da barriga da mãe, é o primeiro grounding que a gente tem quando a mãe segura o pai, né, o bebezinho aqui, né? Então, ele é um toque maravilhoso, e daqui saem inervações, né, do sistema nervoso autônomo que ativam o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o que traz relaxamento, sensação de segurança, conforto, diferente do sistema simpático que está associado à luta e fuga, né? E tem também o congelamento. Então, a gente tem, assim, 3 reações básicas, né, diante dessas situações: lutar, fugir ou congelar. Então, frequentemente, a gente vai encontrar pessoas congeladas, né? Então, tem gente que vai começar a contar do trauma para você, como o William Bonner no Jornal Nacional, assim, que ele dá os gols da rodada e a bomba atômica que explodiu com o mesmo tom de voz, com a mesma expressão, né? Então, muitos jornalistas, inclusive, eles são traumatizados, porque eles têm que acessar tanta desgraça e precisam assim, ventilar isso como se fosse uma coisa tranquila, né? Eu já atendi um jornalista assim, né? Ele falou assim: eu não aguento mais, o que a redação me pede é cada vez mais tragédia, porque é o que vende, né? E isso ativa as vísceras de todo mundo, né? Então, isso é cruel pra caramba, né? Então, a pessoa está congelada, o que a gente faz, né? No processo alquímico, a pessoa vem, né? Tem uma das etapas que chama calcinação, né? Normalmente as pessoas chegam na nigredo, que é a fase que a coisa está feia mesmo, né? E aí depois ela vem para o albedo, que é um arranjo mais confortável, mas poucos incentivam a rubedo, que é a verdadeira libertação. Então a gente tem assim muitas abordagens ou terapêuticas ou religiosas que escravizam as pessoas, né? E que param na segunda, né? Mas se a pessoa está lá, né, na calcinação, o que a gente faz? A pessoa está cristalizada, a gente coloca calor. Então, calor quer dizer movimento. A cristalização é um movimento frio. O sistema neurosensorial, a cabeça é frio. Para a cabeça e nervos e ossos, está tudo ok, né? Mas para o resto do corpo ficar congelado, não. Então, às vezes, há um congelamento, né? E o sistema neurosensorial não é só a cabeça, ele nerva no corpo inteirinho, né? Mas a gente tem uma predominância, assim, a gente acaba olhando aqui. Então, o calor, né? E como é que a gente coloca calor na terapia, né? De muitas maneiras, com olhar, com música, com toque, com poesia, com uma pergunta gentil, né? Então, perguntar pode ser invasivo, mas a pergunta de verdade, porque o perguntar invasivo é a curiosidade, não é pergunta de verdade. Né? A pergunta é um jeito muito respeitoso de você visitar o terreno do outro, né? Então, você fala assim: nossa, engraçado, assim, você estava me contando isso, à medida que você contou, me deu uma dor no peito, assim, eu imagino que isso foi difícil, assim, porque você está vendo que ela está congelada e que ela está dissociada. Aí a pessoa começa, é verdade, foi difícil mesmo. Então ela começa a ter um espaço, né, seguro para poder colocar o que naquele contexto ela não podia colocar.
Então, o trauma também, muitas vezes, é uma resposta velha a uma situação nova. Então, às vezes, a pessoa tem medo de falar em público, né, porque ela acha que está todo mundo acusando ela, né, porque ela cresceu num ambiente crítico demais e internalizou essa crítica. Ninguém ali está ameaçando, muitas vezes está até torcendo pela apresentação dela, está apreciando a apresentação dela, mas o corpo dela está todinho disparado, sistema nervoso simpático bombando, né? E aí dá branco. Por quê? Né? A energia não pode fluir para as funções racionais, porque ela está todinha preparada para uma luta, né? Eu vou morrer, e é só uma apresentação de TCC, por exemplo, é só uma conversa, é só, né? Então, são respostas deslocadas. Então, a gente pode também permitir, nesse espaço de encontro, né, uma forma que essas, vamos dizer assim, essas memórias carregadas possam drenar, possam descarregar, né? E aí aquele sistema, aquele organismo corpo-mente fica mais autorregulado e estabilizado para funcionar de um jeito livre. Então, os trabalhos corporais ajudam muito, né, Isso, a Simone colocou, a resposta é desproporcional ao evento, é verdade, né? E mesmo que a consciência diga assim, nossa, isso é uma bobagem, o corpo não acha uma bobagem. Então, a gente precisa dar chance, né, do corpo experimentar um ambiente seguro, né, e poder ver, olha, eu fui, experimentei e não aconteceu nada daquilo. E aí, isso aos pouquinhos vai fazendo. Algumas intervenções podem ser mais breves, é verdade, e isso tem a ver com o campo que o terapeuta sustenta, né? A brevidade do trabalho tem a ver com isso, com ser capaz de olhar diretamente para o essencial. O Jean-Yves Leloup, por exemplo, chama o trabalho dele de anamnese essencial. Ele começa a terapia perguntando assim para as pessoas, me conte das suas experiências luminosas, me conte do sagrado na sua vida. Né? Isso é um baita atalho, né? Porque a pessoa entra em contato com o essencial, sabe? Né? E o resto que vier disso também é bem-vindo, óbvio, né? Mas quando a gente olha nessa direção, isso pode ser muito útil. Tem um trabalho também, o Erickson foi um cara que trabalhou assim de um jeito muito interessante com os traumas e com todas essas questões, né? Ele, por exemplo, tem um cara, eu fiz um curso com um americano, né, de trauma na perspectiva ericksoniana, e esse cara trabalhou 30 anos com a filha do Milton Erickson. A filha, a Barry Alice Erickson, desde 4 anos de idade, o Erickson, como o Erickson trabalhava na casa dele, ele envolvia todo mundo da família no trabalho dele, não tinha descanso para ninguém, né? E, por exemplo, um caso de depressão, ele falou assim, olha, eu quero que você vá ali com a minha filha e você vai toda semana procurar nos jornais, assim, eu quero que você faça tirinhas, né? Me traga tirinhas que te fizeram rir, né? De verdade, não quero que você seja desonesto, não. Se alguma delas, né, for útil, e o Erickson era muito habilidoso também, porque ele sabia que esse cara convivendo com uma criança podia resgatar, né, a espontaneidade dele, né? Então, ele não fazia, agora assim, se a gente fosse um seguidor e pegar um caso de depressão que não tem nada a ver com isso e falar assim, olha, vai ali... Por isso que o Hellinger diz que os discípulos são a vergonha do mestre, né? Mas o fato é que o cara foi levando toda semana e não falava da depressão. Aí ele chegou a uma certa altura, falou assim para o Erickson, uai, e quando que nós vamos começar o nosso tratamento? Mas também eu não me sinto mais deprimido, né? Porque a partir da relação com a criança, o cara foi voltando a ser criança. Se não vos tornardes como uma criança, jamais entrarei no reino dos céus. O Erickson viu isso também, né? Então, a filha dele, depois de um tempo, assim, né, começou a ver algumas coisas da psicologia positiva, né? Ela falou, nossa, pai, porque esse ramo da psicologia, em vez de olhar para o que adoece, eles veem assim, o que faz a vida das pessoas ser saudável, né? Então, em vez de olhar para a psicopatologia, olha para o processo da saúde. O que gera saúde para as pessoas, né? E aí ela falou, pai, agora eu estou entendendo por que você fazia aquelas coisas comigo, com seus pacientes. Então, esses caras não perdem uma, né?
Puxa, filha, que bom, eu achei que você já tivesse visto, você demorou um pouquinho, né? E aí ele sempre estimulando um degrau acima. Isso não era cobrança, né? E esse cara que eu fiz o curso contou que uma vez ele chegou todo orgulhoso para ela, né? Que ele visitou não sei quantos institutos, né? Para fazer uma parceria, para levar o trabalho do Erickson e tal. Aí ele estava muito orgulhoso assim da persistência assim dele, né? Ele falou assim: eu visitei, eu recebi 95% de não, mas eu fui assim até encontrar um que deu uma primeira resposta para a gente. Ela falou: que maravilha! Né? Então, eu vou ficar muito curiosa quando a gente puder trabalhar direto com esses 5%. Né? Então, vê, ok, é bom ter persistência, mas a gente pode ter uma visão acurada de mínimo esforço, né? Sabe, vamos trabalhar onde tem encontro, em vez de ficar lá, né? Ok, isso é bom, mas tem o bom e tem o melhor ainda, né? Tem o excelente, tem o maravilhoso, né? O Tarso gosta do maravilha, os maravilhapeutas, né? Entende? Né? Ok, né? A gente pode contemplar tudo, né? Mas se tem o maior, para que a gente fica com o menor? Né? E aí ele morava em frente às Torres Gêmeas, né? E ele viu as torres caindo e os aviões chegando. E ele, nessa época, trabalhava lá já com trauma e tal. Agora ele mudou para o Brasil, mas ele morou até pouco tempo lá, em Nova York. E aí ele ficou assim abismado com aquilo, porque ele falou que quando implodiu, veio um vento e varreu tudo, não sobrou nada, né? E aí a Barry Ellis ligou para ele imediatamente. Esse caso aí ele conta e está no livro, então não tem problema. Ligou para ele e falou: Stephen, você está bem? Né? E aí ele falou assim: eu estou bem, eu estou um pouco em choque, mas eu estou bem. E aí ele falou assim: não sobrou nada, não sobrou nada. E ela usou um recurso que a gente chama de interrupção de padrão, é um recurso terapêutico, hipnótico. Ela falou assim: que coisa maravilhosa, Steven. Isso já criou um estado de. Porque para a gente transformar o inconsciente, você tem que desestruturar as estruturas que estão calcificadas. Então, ele estava lá. Isso aqui é um terror. Ela chegou apresentando: que maravilha! Aí ela falou assim: eu só quero que você saiba que do nada você pode construir qualquer coisa. Do nada você pode construir qualquer coisa. E desligou o telefone. Ele falou que na hora ficou ressentido com ela, falou: que frieza, ela nunca agiu assim comigo, né? E ele continuou trabalhando e atendendo as pessoas que viveram o mesmo trauma que ele, que ficaram expostos àquela coisa toda, vendo gente pulando, avião caindo, o troço pegando fogo. E ele não estava traumatizado. Ele falou: mas que porra é essa? Né? Não falou: isso sou eu, assim. O que está acontecendo? E aí ele se lembrou. Aí ele ligou para ela e falou assim: Beth, eu fiquei meio magoado com você. Aí ela já deu risada, eles já riram e entenderam tudo, sabe? Então, uma intervenção ultra breve. Então, é possível também trabalhar assim. Quando a gente foi trabalhar na Itália, a coordenadora falou assim: amanhã você vai atender o Giovanni. Olha, ele está com muitos problemas, ele está com isso e com aquilo. Eu sei que ela pintou um quadro terrível, né? E aí, quando chegou no dia seguinte, ela falou: hoje é o Giovanni, tá? O Giovanni é o primeiro, você atende o Giovanni. Eu percebi assim que tinha um conluio em volta da dor do Giovanni, já tinha arrastado todo mundo pro buraco, né? Aí, quando foi atender, o Giovanni sentou assim e jogou o corpo assim, ficava todo ruim, não conseguia nem sentar, né? Estava no teatrão brabo. E aí eu falei assim: vamos atender você, Giovanni. Ele falou assim: la mia vita. Eu falei: não, senza parlare. Hoje você não precisa falar nada, porque ele já estava com o discurso pronto e já ia levar a outra metade junto, né? Não, escolha somente alguém para você. Elija alguém para você. E aí trabalhamos o tempo inteiro com o representante, sabe? Ele só entrou no finalzinho. Aquilo foi para ele a super Surpreendente. contramão. Então, e trauma é assim, é lógica de contramão mesmo, assim. A gente tem que estar um passo antes e um depois.
né? Agora, nada pensado, isso o pensamento analítico nunca alcança. Né? Isso é um estado de ver, né? A gente, assim, mas como é que você sabia, Tasso? Não, você não sabia, você viu, né? Não tem como saber. Escapar. Uhum. Né? Então, agora, você falou dos representantes, isso é um recurso muito interessante que a constelação proporciona, que é o que a gente chama de dissociação saudável. Nem toda dissociação é patológica. Então, você pode se ver. Normalmente, a pessoa chega com uma percepção totalmente identificada com a dor. E, à medida que os movimentos vão acontecendo, ela vai para uma perspectiva desidentificada e consegue ver de um lugar totalmente novo, né? Então, ela pode girar, ela pode olhar de ângulos diferentes, né? Fora o movimento que está acontecendo ali, né? O movimento não acontece, o movimento acontece em tudo, né? Nos representantes, na pessoa, não tem essa diferenciação, mas de fato poder ver, isso foi uma coisa que o Hellinger percebeu, que o trabalho da Gestalt é fantástico, influenciou a constelação. O Fritz Perls trabalhava muito com visualização e a cadeira vazia, etc. Né? Ou pedia que as pessoas experimentassem os lugares, elas mesmas, assim como no psicodrama e tal. Só que ele viu assim que algumas pessoas estavam de tal modo identificadas que elas não conseguiam, e os representantes resolviam isso de um jeito maravilhoso, né? Então, e quando é assim ainda, sem falar, sem informação, e o cara se vê o filminho ali, vê ele mais vivo do que ele mesmo se vê, né? Aquilo não tem como ir contra, sabe? Até tem, mas é muito difícil, né? O Pedro falou uma coisa, ele falou assim, não importa por onde, o que importa é que o amor vem. Exato. E vê, assim, o amor está sempre presente, né? Então, o que acontece quando a gente olha para essas coisas, e isso tudo pode descansar, então, se a gente fosse resumir numa palavra isso tudo, né? A gente diria um sim. O sim é a aceitação profunda, a gente saber que assim existe um lugar que já dá lugar para tudo isso. Isso não está para acontecer, isso já está acontecendo. Tudo o que nos aconteceu já tem um bom lugar. A gente pode olhar direto para que lugar é esse. Isso também é o que o Jeff Foster trabalha no livro dele, A Aceitação Profunda, né? Que a gente queria tanto trazê-lo esse ano, né? Mas infelizmente ele adoeceu também, né? Tava, né? Não, acho que não vai ser possível. Você tem notícia dele? A última notícia foi do mês passado, né? Que ainda estava assim sob tratamento, né? Uhum. Mas nós vamos trazer, ué. Vamos fazer uma pagelança para ele ver aqui a turma do Brasil como é que é. Fumar um charuto lá nele. Então, assim, você vê, né, falando em pagelança, a gente tem assim figuras arquetípicas, por exemplo, aqui no Brasil, vindas da tradição iorubá, né, o Obaluaê e o Omolu, né? A gente, por exemplo, lida tranquilo com o Quiron e o Parzival, né, que são da Europa, mas os africanos a gente não aceita. É uma imagem linda, né? O Obaluaê tinha o corpo coberto de chagas, né? Então a mitologia africana conta isso. E a mãe dele, né, por não suportar vê-lo sofrer, colocou ele num balaio à beira-mar e deu uma oração para ele. E Iemanjá cuidou, levou ele para alto mar, curou as chagas e ele se tornou o senhor do tempo e carrega no seu xaxará a dor do mundo. E na versão Omolu, ele é o que transita entre nascimento e morte. Então, essa é outra sabedoria, assim, a gente não pode tratar a pessoa que está no momento da morte como se estivesse na fase da doença, e nem tratar quem está na fase da doença como se estivesse no momento da morte. Então, o Obaluaê, a sua versão jovem, trata das doenças, a sua versão velha trata dessa aceitação mais profunda que é quando chega a hora da despedida. E isso também é cura, né? Curar-se da necessidade de ser imortal aqui, né? O ser não é imortal, né? O ser ele nem nasce nem morre. E a consciência separada sonha em ser imortal, porque ela não é.
Esse é o nosso maior trauma. O nome mais que combina com consciência é pizza. Devia até chamar de consci-pizza, sabe? Porque você vê assim, a gente sabe, né, que tem os políticos falam, não, isso daqui tudo vai dar em pizza, certo? Que é o movimento da consciência, né? A vida vem e mostra o momento de começar e o momento de terminar. A vida mostra. Mas o que a consciência faz? Quer pizza, ela quer continuidade. Sabe aquela mordida assim que a mozzarella vai esticando assim? É pura consciência. É a consci-pizza. Então, e já que a gente está falando aí em comida, né, para os fenômenos tem uma coisa muito que tem formado a opinião de muita gente e produzido muita violência, que são livros como Crianças Francesas Não Fazem Birra, que fazem o quê? Você pega um bebê para adestrar, né? Então, deixa chorar no mínimo 40 minutos. Se em 40 minutos não parar, é óbvio que o bebê vai parar, porra. Ele vai entender que não vai ser atendido nunca, ele não é idiota, né? Então, isso é de uma crueldade. Olha, quando o Miguel nasceu, a gente dividiu o quarto com uma outra mãe. A mãe foi pegar a bebezinha no colo e a mãe dela estava lá e falou assim, espera aí que ela vai ficar mal acostumada. Caralho, a criança acabou de nascer. Mal acostumada. Puta que pariu, essa criança precisa ficar bem acostumada, sabe? Né? Então, eu tenho aprendido muito com as crianças agora e com a Lu, né? A Lu encarnou a Madonna, assim, ela é a própria mãe, assim, do mundo. É uma disponibilidade surreal, assim. Agora, você olha as crianças, né? Tem brilho nos olhos, tem um corpo forte, se sentem à vontade para experimentar. Foda-se, vai falar que eu sou pai coruja, mas é verdade, entende? Né? A gente vê que uma presença amorosa produz isso nas crianças. Né? Então, outra coisa, tem que desmamar logo. A gente ela falou, acabei de ver aqui uma pesquisa tal, né? A gente é viciado em pesquisa, né? A gente ficou escravo de pesquisa, a gente não pode ver o óbvio mais sozinho, né? Daqui a pouco as pesquisas são maravilhosas, né? A criança precisa de toque, porque senão ela vai ter atrasos cognitivos. É óbvio, porra. A coisa mais óbvia é você pegar uma criança no colo que chora. Precisa de pesquisa para isso? Né? Precisa, porque a gente tem um bando de zumbis aí, né? Desde 2000 anos atrás, o Cristo veio aqui e falou: sepulcros caiados, vocês morreram, esqueceram de deitar e a bosta continua assim do mesmo jeito. Mas tem gente descobrindo coisas novas, né? Por exemplo, o Gabor Maté está trabalhando intensamente para falar sobre desenvolvimento infantil. E ele fala uma coisa radical. Ele fala assim: se você fizer bem o trabalho de 0 a 3 anos, você pode relaxar o resto da vida. Por quê? De 0 a 3 anos, a criança, claro, tem conserto, mas a gente não está aqui para fazer remendo, né? A gente está aqui para viver a coisa inteira, né? E aí, quando a gente vê as mães amorosas, né? O povo fala assim, essa geração Nutella, eu sou raiz. Raiz é o quê? Ser criado na vara de goiabeira, no cabo de aço. Eu apanhava de cabo de aço todo dia e sou uma pessoa honesta. Não por causa disso, apesar disso, entendeu? Então, aqui, ó, a geração Nutella, aqui, ó, a geração, assim, boa, entendeu? Aqui, ó, a gente, ó, com doçura, entendeu? E outra coisa, o Mário Quintana fala assim, não coma a vida com garfo e faca, lambuze-se. Né? Isso aqui não é para a gente ficar do quadradinho, não, é para sair da caixa mesmo, entendeu? Aí você pode pôr no YouTube para a gente ganhar um patrocínio, ó, Nutella, a geração do futuro, entendeu? Não as babaquices, né, que a gente vê, não é disso que eu estou falando de amor e de presença de verdade. Né? Então, vamos usar esses 15 minutinhos aí para compartilhar finais. Quem quiser falar, comentar, perguntar. Paulinha quer falar, abre o microfone ainda. A Paulinha também é a mãe, ela entrou no campo da mãe aí. Não, é porque eu trabalho com isso também, né, Vitor? O meu público são mães e eu, na verdade, eu fui para a constelação depois que eu virei mãe. Então, assim,
E eu sou total criação consciente, teoria do apego, sabe? Estudei disciplina positiva, sou educadora parental. Então está sendo maravilhoso te ouvir hoje, porque eu acho que a gente precisa tirar esses mitos mesmo, de falar que, né, fui criado com chinelado e estou aqui vivo. Não, você sobreviveu e está precisando fazer um monte de terapia hoje em dia por causa disso, sabe? Então, assim, colo não faz mal, né? Eu acho que sim, é preciso que a criança entenda uma hierarquia, é preciso que ela entenda que tem, né? A analogia que eu mais amo, que eu costumo falar, é como se os pais fossem margens de um rio, sabe? E a criança é o rio que corre, que flui, mas os pais precisam margear, sem apertar muito, porque senão transborda, e ao mesmo tempo não pode soltar demais, porque senão o rio some, né? Isso aí é a mãe, Paulinho. O pai é o sol que fica lá de longe, interferindo o mínimo possível. E não se ocupa com o que fazem da sua luz. Ele brilha e brilha longe, porque filho muito perto também fica à sombra do pai. Não é bom. Mas, assim, eu sou apaixonada com isso e eu fico muito feliz de te ouvir falando isso, assim, né? Para a gente saber que, sim, precisa de ordem, mas é possível também ver a dignidade. Quem dita a ordem é o amor, né? Sim, é o amor, né? No grego, isso é caos. É o caos que dita a ordem, né? Não é as ordens do amor, não. É o amor que ordena a coisa. O amor é a própria ordem. Não tem ordem e amor. O amor é pura ordem, assim, no sentido de pura compreensão, pura visão, pura percepção, né? É ele que pode fazer isso. E como um rio, para usar a sua metáfora, né? O rio, ele não sabe, né, por onde ele vai, né? A gente também não sabe como educar nossos filhos. A gente tem que ser honesto, porra. Falar assim, eu sei o que é melhor para você, sabe merda nenhuma, não sabe nem para a sua vida o que é melhor. Então, acompanha, né? Para de achar que sabe alguma coisa, né? A Kátia está perguntando qual é a distância do pai, se é sério ou você está brincando. Não, seríssimo. Seríssimo. Vê, presença não quer dizer ficar do lado no mesmo ambiente, ficar em cima, isso não tem nada a ver com presença, né? O Mo, ele tem um livro, Santiago de Compostela, ele conta isso. Ele fez o caminho inteirinho carregando um anel, ele fez um anel para Lara com uma pedra, um cristal, né, que contivesse toda a verdade da vida dele. Ele deu esse anel para ela, assim, né? Ele não foi um pai que estava 24 horas por dia com ela, ele morava em cidade diferente, mas telefonava, cada 15 dias estava lá, né? E a gente sabe, né? Ele já contou coisas aqui biográficas também, isso não é um segredo. Um segredo, né? Então, isso é um pai. O pai não é ali ficar no colo o tempo inteiro, não. O pai é assim, eu estou indo para a minha vida, vivendo minha vida é boa, filha, eu quero que você encontre a sua, e eu posso dar a minha vida, está aqui inteirinha para você, né? E cada um vai fazer isso de um jeito, né? Ficar alisando, lambendo, lamber a cria, é a mãe no comecinho, tá tudo certo. Isso não é coisa de pai. Uma pai vez nós pode. estávamos no congresso, e aquele congresso lá de São Paulo, né? E eu estava sentado do lado do Mo, e alguém falou o assunto de que pai bom era pai ausente. Aí o Mo botou a mão assim e falou assim, por isso que Deus Pai é um pai bom. É um pai ausente. Exato, porque você vê, eu descobri isso, assim, se o pai não fica te enchendo o saco, ditando o caminho, te dando referência, sendo um exemplo, que é coisa mais escrota do que querer ser um exemplo para o seu filho, a puta que pariu, você não tem que ser exemplo de porra nenhuma, na melhor das hipóteses, ser um contra-exemplo, ele olhar e falar assim, nossa, que bosta, eu vou ser eu mesmo, sabe? E o pai é essa coisa que o filho pode se opor e falar assim, vai tomar no cu, quem nunca mandou o pai tomar no cu um dia deve fazer isso, entendeu? E ele vai ficar feliz, porque ele um dia mandou o dele tomar no cu também. E é assim. Ô, Alexandre,
Você está preparado? Mudaram-se os paradigmas? Isso aqui rola aqui o tempo inteiro, Tarso. Agora, tem uma história bonitinha, né? Eu estou trabalhando aqui em casa, né? Depois da pandemia, eu trouxe o trabalho para cá. E aí, aqui, não sei se dá para ver, aqui é a janela e é a frente de casa, né? Então, às vezes, ele vem, ele faz um tropé do cacete aqui, e eu falo, filho, o trabalho do papai precisa de silêncio e tal, não sei o quê, né? Aí, um dia, ele veio, ele fez um tropé aqui danado, eu falei, filho, o que aconteceu hoje? Né? Eu gritei mesmo. Aí eu falei, por quê? Gritei, estava bravo. Aí eu falei assim, filho, o trabalho do papai, lembra que eu falei? Eu falei assim, pode ser que as pessoas fiquem chateadas, tal. Aí ele falou assim, se eu gritar lá, você não vai trabalhar nunca? Aí eu falei assim, não sei, mas pode ser que as pessoas não venham, então eu vou gritar mesmo. Aí eu falei assim, você gosta quando o papai acaba o trabalho? Ele falou, eu gosto, que aí você vem brincar comigo. A gente vai censurar uma coisa dessa? Né? Entende? E aí, ele tem 3 aninhos, pô. Daqui a pouco ele vai compreender mais, né? Ele rabiscou a parede inteirinha, né? Até a Lu ficou surpresa. Nossa, mãe, isso rabiscou. Eu falei, foda-se. O quê? Porque óbvio, né? Eu também tive uma educação que ensinou, não, tem que ensinar, esse menino vai ficar um selvagem, né? De vez em quando vem um eco desse, aí a gente, opa, né? Então a gente vai aprendendo, né, com isso, assim, né? Sei lá, vai que ele é um cara, assim, um artista, e tudo bem, a gente pode até comprar um cavalete, dar umas folhas para ele, uma aquarela, mas, sei lá, aqui no nosso quarto não fere ninguém, né? Ele não fez isso na casa dos outros ainda. Se fizer, aí é outra intervenção, mas aqui a gente pode abarcar isso, enquanto quiser. Não tem que, né? Diga. E te ouvindo, sabe o que me vem aqui, que é muito legal também? Porque a gente vê, né, as nossas mães, a geração para trás, as vovós, né, desses pequenos, elas às vezes se chocam um pouco quando a gente fala com isso. Eu não sei se tem vovós aqui, se elas ficam um pouco chocadas, tipo assim, de ouvir a gente falando assim. E é bacana porque a gente vê esse fluir também da gente fazer um pouco diferente, né? Eu peço licença para agora, a minha geração, fazer um pouco diferente da sua, né? De fazer do nosso jeitinho para a coisa caminhar. Então, é bom ter pessoas como você, né? Porque eu já sou mais sem pedir licença, né? Mas é verdade, isso é um jeito delicado, né? Harmonioso de fazer isso. Não precisa ser na bicuda, não. Né? E é bom que tenha gente de todo jeito, né? Para fazer, né? Pô, a gente pode fazer de um jeito único isso, assim. E a gente não precisa transformar isso em nenhum movimento organizado. Isso é importante. Se a gente começar agora a criar um movimento organizado de como acompanhar os filhos, a gente mata tudo, né? É cada família com a sua singularidade. Isso é a arte, né? Cada família com a sua singularidade, com as suas possibilidades, com o seu contexto, né? Ninguém deve se sentir pressionado a seguir nenhum parâmetro, isso não é um ideal, né? Nós estamos falando sobre ver, né? Não estou dizendo que você falou isso não, Paulinho, só aproveitei assim porque eu ouvi, eu falei, porque rapidamente as pessoas transformam isso numa regra a ser seguida e se culpam quando não conseguem seguir um ideal que elas fantasiaram, né? Mas nada disso é um ideal, né? E não tem a ver com ter muito dinheiro ou condições especiais, né? Para mim, eu conto esse caso na aula porque ele é muito... Vocês estavam lá, vocês vão lembrar de uma moça que eu atendi, que ela era filha de uma mãe esquizofrênica, então ela era caçula. Quando ela nasceu, deram para ela para a avó cuidar, né, junto com a tia. Elas moravam numa casa de um cômodo só e banheiro, e ela ficava assim, puxa, por que meus irmãos moram com meu pai e com minha mãe a 2 quadras daqui, eu não posso e tal, né? Depois ela pôde compreender, porque a mãe estava num surto, assim, entenderam que seria melhor para ela ficar lá num ambiente mais calmo, e a avó dela pegou um varalzinho e passou em volta
da caminha dela, ela me contou isso depois daquela pergunta: por quem você se sentiu amada? E ela contou isso com os olhos todos marejados, né? E ela falava assim: minha avó passou uma cortininha em volta da minha cama e falou assim: esse cantinho é só seu, minha netinha. Você tem um cantinho aqui que é só seu, né? E ela falava, ela sabia que eu precisava me sentir especial de alguma maneira. Não tem a ver com condições ideais, tem a ver com um olhar verdadeiro e amoroso. Vamos escutar outras pessoas. Alfredo, Jonas, cadê vocês? Deixa eu contar para vocês aqui como é que o Cauã começou a fazer cocô na privada. Ele está com 3 anos agora, né? Aí a gente começou a tirar a fralda e ele começou a fazer cocô nas calças, né, e tal. Aí a gente levava ele para a privada e tal. E aí, quando ele está chegando da escolinha, agora ele já está fazendo na privada. Ele está chamando e eu levo ele na privada. A gente estava almoçando numa mesa que tem ali fora, aí ele sumia. Aí, Cauã foi fazer obra de arte. E aí ele cagava, ficava pelado, cagava, pegava a bosta e pintava a parede. Passava a bosta. Passava até uma parede amarela aqui do lado que eu estou aqui fora, assim. Ele passava a bosta na parede, pintava a parede inteira, e aí a gente revezava. Uma vez eu ia lá ver ele, e outra vez ia a Isabela, porque a gente estava no meio do almoço, né? Ô, Cauã, nossa, que bonito, vamos lá tomar banho. Pegava, levava ele para tomar banho, mas aí ele aí depois parou de pintar a parede, tá agora indo cagar na privada segurando, né? Mas foi o processo dele, foi a história lá da Nise da Silveira lá, e foi ótimo, porque quando ele não pintava a parede com a bosta, o Faísca, que é o cachorro, e comia a bosta dele, então dava tudo certo. Qualquer coisa, gente, compra cachorro e põe em casa. Você sabe, Alexandre, que isso, o Foucault, que escreveu a História da Loucura, ele fala que ele define a loucura como a ausência da obra, e nossa primeira obra é o cocô. A criança sente um orgulho danado e às vezes sente apego. Teve uma fase que o Miguel não queria trocar a fralda, ele ficava, né, com aquela fralda lá e tal, e às vezes assava ele. Um dia nós fomos no zoológico, tinha um babuíno lá. Aí nós falamos assim, você está vendo? Esse babuíno aí não troca o cocô. Ele adorou a brincadeira. Ele falava, eu sou um babuíno que troca, papai. Eu sou um babuíno que troca. Então, a criança, ela é lúdica, né? A gente tem que fazer. Eu tenho uma história também com o cocô. O Mo tinha a história do cocô do Paulinho, depois o outro dia eu conto. E no primeiro módulo que ele deu aqui em Bauru, da primeira turma, foi tão assim desestruturante, assim, foi tanta desconstrução que eu passei a noite inteira cagando. Aí eu não tinha na época o celular que tirava a foto, eu falei assim, nossa senhora, se eu falava, vão falar que é mentira. Aí era 5 da manhã, eu chamei a Lu, falei, amor, vem ver, caguei acima do nível da água, vem ver. E aí, no dia seguinte, o Mo perguntou, e aí, gente, alguma partilha? Alguém teve um sonho? Aí eu falei, aconteceu isso comigo, né? Aí todo mundo deu risada, e aí uma outra moça, assim, né, uma cocotinha, assim, eu também. Eu também. Então, isso às vezes acompanha a gente a vida inteira. Temos uns minutinhos ainda aí. Escatológico. Menino gosta dessas coisas, dessas bobagens. O Regis teve um caso que ele contou que o louco fazia cocô no quarto lá no hospital psiquiátrico e aí ele atendeu. O moço falou assim, agora você pode pegar isso daqui e usar nas paredes, fazer arte e tal. E que foi o processo que o moço saiu do choque, foi fazendo arte, né? Eu acho que isso é um pouco o resumo da noite de hoje vai ser o cocô. O resumo de hoje é o seguinte, o olhar com a arte. Tipo, né? Nutella. O olhar
Ai, Carica. Fala. O olhar com a arte, né? Você Uhum. imagina, existe uma... a saída do trauma é o olhar com arte, né? Aproximar a pessoa da arte, né? É. Você imagina o poder que tem aproximar a arte como sendo aquilo que coloca a pessoa em contato com a essência, com a alma dela, né? Uhum. Eu estou fazendo só o preâmbulo para o Jonas. Jonas, tá por aí? Jonas, tá com cello, Jonas? Acho que tá só... Tô aqui. Tô aqui! Espera aí que eu vou pôr camiseta, que eu tô sem Dá as camiseta. caras aí, Lombardi. Espera aí. Tô com o cello aqui. Uhul! Espera aí. Saudade, Jonas. Oiê! E aí? Peraí O que Jonas vai vir no infinito, viu? eu vou mesmo. Viu, Carica? Tava ouvindo aqui. A gente falou das crianças, né? Minha filha de 3 anos, que vai fazer 3 em outubro, né? E hoje foi tão delicioso, assim, eu comecei a tirar umas fotos dela, tal, né? E aí eu peguei um olhar dela, assim, que ela me atendeu, sabe? Esse olhar que eu peguei na foto, assim, depois eu até publiquei no stories do meu Instagram, depois você vê lá. Mas que olhar, que profundo, sabe? E é sempre uma novidade, né? Cada momento de uma criança assim é sempre uma novidade, é sempre uma surpresa, né? Para nós pais, assim que eu fico sempre surpreso, assim, porque é totalmente novo. Cada momento, né, de uma criança é totalmente novo, assim, né? Então hoje eu fui atendido pela minha filha. Que especial. Super atendido pela minha filha. Quer que eu pegue o violoncelo para tocar? Sim. Opa! Então, peraí. Ô, Tá, você lembra daquela propaganda da Sempre Toshiba, que falava assim, os nossos japoneses são melhores que os outros? Então, os nossos artistas são melhores que os outros. Mas o Jonas é mesmo. Ele é fora de série. Eu falei para ele do infinito que ele não está convidado, não, que ele está escalado, convocado. Escalado, é diferente. Vocês estão me ouvindo? Sim! Então tá bom, vamos lá.
Ô, Tarso, depois, então, a gente vai ver a data aí, né, que a gente pensou de fazer na sequência da reunião, mas vamos ter que fazer um pouquinho mais para frente, né? Eu acho que vai ser naquele feriado. Alex, você está por aí. Acho que vai ser no feriado de 15 de outubro, uma coisa assim. Tá. Jonas, você está mais bonito com o cabelo mais aparadinho, assim. É, olha só. Tá mais... Que bom. Carica, muito obrigado pela gentileza de você vir hoje, encantar, cantar. Fazia a gente lembrar dessas coisas que a gente já tinha dentro, né? Acordar isso. Uhum. Obrigado por você ter tido essa delicadeza de oferecer uma espécie de espelho onde todo mundo pôde se ver um pouquinho hoje, né? Que bom. Fico muito feliz. É um prazer imenso encontrar vocês todos. Queridão. Alex, você está por aí para falar boa noite? Boa noite. Ei. Eu tô aqui desde a hora que começou. Caladinha, mas tô aqui. Caladinha. Canta as datas aí, Alex. O que você já tem acertado aí? Não vou cantar, não, porque eu tenho que tratar um assunto com a Lu antes, mas fiquem todos sabendo que a gente vai ter Infinito com Carica, com Tasso, com Regis, Com a Alexia. Pedro. Com Pedro. Alexia em março do ano que vem. Surprise! Me aguarde. Uau! Gostei, hein? Ô, Carica, nós vamos, né? Vamos dar trabalho para ela. Simone, fazia tempo que você não vinha. Que bom que você estava aqui hoje. Que bom que você assistiu o Gábor aí. Você viu que tiraram o filme. Inclusive, já estava cantada a bola, que era para assistir rápido que ia tirar, né, o filme. Isso. Se a gente puder achar, e na quarta-feira que vem, a gente avisa onde assistir o filme dele, tá? É maravilhoso mesmo, né? Agora, tem vários vídeos dele no YouTube, não é mas bons também, com boa parte do que aborda o vídeo. O wisdom, né? A sabedoria. Isso. Ó, e estão falando aí para Portugal também, tá? Estão perguntando aí do Infinito em Portugal. Bora, vamos para lá. O problema é o idioma só. O resto é fácil. Não, Tassi, rapidinho. E no modo do que a gente teve dos hispanos, às vezes eu falava espanhol e o Carlos traduzia em português. A gente misturou, foi muito interessante, assim,
tinha hora que a gente não sabia nem o que estava falando, mas todo mundo entendeu. Muito legal. Eu acho que as constelações, ela faz isso um pouco, né? Porque como a gente não trabalha a partir de um negócio de intelecto, então o intelecto é que precisa ser traduzido, né? Mas como é um movimento, então a pessoa pega o movimento e aí que a gente percebe que a pessoa não escuta o que as palavrinhas entregam, né? A pessoa não escuta a palavra, ela escuta gesto, ela escuta sentimento, ela escuta movimento. Então, se você faz um movimento em voz alta, você pode usar qualquer idioma. Exato. Obrigado, gente. Tá, sou. Fala, Linda. Uma pessoa no chat escreveu que mandou para você uma pergunta e está perguntando se você parou com o Tasso Responde. Vou mandar a resposta. Vou mandar. Eu estou me preparando para a entrevista que fui convidado hoje. Conta, Tasso, conta! Me telefonaram lá do Texas para fazer uma entrevista na TV Amazon. Falei, nossa, TV Amazon? Ainda pensei assim, será que é da Amazônia? Mas é da TV da Amazon, né? E assim, uma entrevista só com líderes espirituais. Eu falei assim, como assim? Uma entrevista só para o cara só faz entrevista com líderes espirituais. Então, eu já escolhi qual é o meu tema. Do Dalai Lama a Lama. Vai ser sexta-feira que vem. Boa, Tassi. Mas eu vou gravar, eu vou mandar o link para a gente ir lá ver o Lama. A Lama falando. É a lama, não é a lhama, não, né, tá? Não é. É isso, é a Lama falando. Ai, ai. Beijo, gente querida. Beijo, Alexa, gente. Sexta-feira tem live, tá? Sexta-feira tem live. Obrigado, Carica. Valeu, tchau, abração. Obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Paulinha, Boa noite. querida. Alexandre.